Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Dá um tempinho o pessoal entrando. Bom dia, Joy. Seja bem-vinda. Que a sua terça seja top, hein? Tá me escutando bem? Tá me vendo? Legal? Vamos passar um tempo aqui precioso agora pela manhã. Ser valente. Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Outros gostam mesmo de resort. Tem aqueles que fazem questão de hotel de rede, uns que só querem um bom lugar para dormir. Mas quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 1, 2, 3 milhas você encontra o melhor hotel para o seu gosto e para o seu bolso. Hotéis de todo tipo com o melhor Fazendo propaganda aqui. Não tenho palavras, não tenho uma forma de que socorra agora. Tenho você agora. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios, me agarrou contigo. Me socorra agora. Tudo foi embora. Tenho você agora. Esta é uma canção de amor.
Não posso fazer. Top, top, top. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Ele é honra, Ele é glória, Ele todo louvor, toda adoração. Olá, então, bom dia você que está aqui. Quero te dar aí e desejar aí uma top, uma excelente terça-feira para você. Hoje nós vamos falar aqui todo dia, de segunda a sexta. Vamos estar aqui de 6 às 6 horas da manhã, compartilhando com você conteúdo para que você possa ativar aí seu potencial. E qual é a nossa proposta? Deixa eu baixar aqui. E a nossa proposta é não só que você ative o seu potencial, mas que um dia após o outro você consiga evoluir 1%. E eu faço uma continha que você evoluindo 1% todos os dias, ao final de 100 dias você conseguir evoluir 100%. Então você já será uma nova pessoa, um novo pai, uma nova mãe, um novo gestor, um novo líder, um novo você e o seu melhor você. Hoje eu quero falar sobre valorização. Hoje eu quero falar que você precisa valorizar aquilo que você já tem. Repetindo, você precisa valorizar aquilo que você já tem. Muitos no dia atual, apoiado pela mídia, ou talvez incentivado pela mídia, incentivado pelos nossos ancestrais, a nossa evolução. Desde pequeno, nós somos comparados uns com os outros, tamanho, fala, desenvolvimento, características. E as pessoas, desde novo, elas nos comparam, ou elas querem ter uma medida para nos comparar. E nos tornamos pequenos, tornamos adolescentes, depois jovens, depois na nossa fase adulta, e caminhamos aí até o final da nossa vida e nós somos o quê? Comparados uns com os outros. E a comparação, muitas das vezes, ela rouba você de você. A comparação, muitas das vezes, ela rouba o seu melhor eu, rouba de você a sua autenticidade, a sua característica que é única, rouba de você os seus princípios, os seus valores, e às vezes você se esconde de você mesmo. Faz sentido? Isso acontece com você? Conheço vários, que muitos acontece. Tudo isso. Essa comparação. E eu quero falar nesse momento aqui, nesse nosso bate-papo aqui, que você precisa você precisa valorizar aquilo que você já tem. Você tem valorizado aquilo que você já tem? Como assim, Cláudio? O que eu tenho? Você tem uma esposa, filhos, trabalho, saúde, 2 pernas e 2 pés, braços, mãos, capacidade agora de enxergar, capacidade de abraçar, capacidade de sentir o cheiro de suas narinas, capacidade de sentir o gosto no seu paladar, capacidade de ir até o banheiro e fazer suas necessidades físicas.
sem suas necessidades fisiológicas, sem precisar de algum apoio ou de alguém. E muitos de nós, às vezes, desvalorizamos isso. Por quê? Nós tendemos a desvalorizar isso. Muitos de nós tendemos a desvalorizar isso porque é algo que para nós é comum. É algo que você já está acostumado. É algo que você faz como uma rotina. E você não consegue perceber as evoluções, perceber as gratidões, perceber aquele momento gostoso, aquele momento maravilhoso, devido à sua familiaridade com as coisas. E o primeiro ponto aqui do nosso encontro de hoje, eu quero te chamar a atenção. Cuidado com aquilo que você familiariza, porque muitos de nós tendemos a desvalorizar ou talvez desqualificar ou talvez não exercer o real valor de algo mediante aquilo que nós já nos familiarizamos com ele. Então, nessa live é para você não ficar no raso. Essa live não é para você ser só mais um conteúdo meu por aqui, mas essa live aqui é para você mergulhar em você. Essa live aqui é para você mergulhar no seu eu melhor. Essa live aqui é para você se reconectar e refletir. E quando você não valoriza, muitas pessoas, ao contrário de elas não valorizarem, elas geram palavras negativas sobre aquilo que ela tem. Ela não valoriza o salário dela e lança palavras negativas. Ela não valoriza o trabalho dela, o gestor dela, e ela lança palavras negativas. E todas as vezes que você lança a palavra negativa, você não consegue ver mais nos olhos nus, mas tudo não há energia. E eu costumo dizer que palavras, eles são decretos divinos, onde o qual tudo aquilo que você fala e pensa a seu respeito tende a acontecer. Porque há poder na sua palavra. Então, a partir de hoje, pense, valorize, profetize, profere coisas positivas ao seu respeito. Profetize coisas positivas ao seu respeito. E como assim? Eu quero falar, de valorizar. E muitos não... A partir de hoje você precisa valorizar mais sua esposa, seus filhos, seu trabalho, suas habilidades, seus dons. Você precisa valorizar mais os seus talentos. Nós tendemos a não valorizar aquilo que nós temos. Tendemos a desqualificar, a depreciar aquilo que muitas das vezes já é nosso, já está garantido, já está em nossas mãos. Quando nós vivenciamos, há mais de 2000 anos atrás, na Bíblia fala da mulher viúva, que o profeta Elias se encontra com ela. Ele pede para ela, além dele levar um pouco d'água, para ela fazer um bolo para ele. Aí ele fala: poxa, senhor meu mestre, eu não tenho nada, estou aqui catando um graveto. Já fiz muito isso, catar lenha, Estou aqui catando graveto para que eu faça um bolo e para que meu filho comemos e morramos. Então, qual era a expectativa daquela mulher? Ela não tinha uma expectativa positiva. Ela não tinha uma expectativa de futuro. Ela não tinha uma expectativa, talvez o ar que ela respirava não gerava isso para ela. Na verdade, o repertório, o ambiente, a energia que ela vivia não gerava na vida dela aquela expectativa. Então, aí o profeta pede para ela fazer um bolo para ela: não tenho nada. Aí depois ela pensa: se não, não tenho nada, mas se não, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite no botija, para que eu faça um bolo para mim e para o meu filho, para que nós venhamos comer e depois nós vamos morrer. Primeiro, aquela viúva, ela estava desqualificada
desqualificando, ela estava desvalorizando aquilo que ela tinha em mãos. Só que aquilo que ela tinha em mãos, após ela fazer aquele bolo do profeta, após dela pegar o pouco que ela tinha e fazer pelo profeta, o que ela não gerava expectativa sobre a vida dela, era capaz de gerar sobre ela e sobre a família dela, ou seja, ela comeu, matou a fome dela. Não foi só isso. O que ela tinha foi capaz de ela se alimentar, ela alimentar o filho dela e depois pagar a dívida que ela tinha através daquilo que ela já tinha em mãos. Bom dia, Jezebel, fica à vontade. Ela falou, estou caminhando e assistindo, fica à vontade, tá bom? Outro que nós vemos, valorize aquilo que você tinha. O texto que nós estamos falando aqui, o título e o tema de hoje é valorizar aquilo que nós já temos em mãos. Outra coisa, nós vemos que 5 pães e 2 peixinhos foi capaz de alimentar uma multidão. Então, você não pode desqualificar, você não pode depreciar, você não pode não valorizar aquilo que você já tem em mãos. O pouco que você acha que tem, o pouco que você acha que sabe, o pouco que você talvez até desqualifica, esse pouco seu é muito mediante daquilo que não tem nada. Esse pouco seu aplicado, ele pode gerar grandes coisas na sua vida. Por enquanto, nós estamos aí contando um pouquinho de histórias. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Aleijadinho. O nome, na verdade, do Aleijadinho era Antônio Francisco Lisboa. Aleijadinho nada mais é aquele grande cara que deixou o seu nome. Muitos conhecem ele pelo apelido de Aleijadinho, pelas suas grandes obras de escultura em Minas Gerais. Só que ele em vida foi pouco valorizado, ou quase nada, porque ele era negro, na época tinha aquele movimento da escravatura, então os negros eles não eram valorizados de acordo com seus dons, com seus talentos, igual os talentos são valorizados hoje. Então ele foi um grande arquiteto colonial, ele fazia as suas obras todas manuais, todas artesanais, até que ele aprendeu essa habilidade com o pai dele, até que depois ele tinha doença degenerativa, a ponto de ele ficar só com o indicador, e para ele se andar ele tinha que se arrastejar. Mas mesmo assim, ele fez grandes obras, e que essas obras ainda estão vivas. Então, mesmo depois de Aleijadinho morto, ele continua vivo. Vivo o quê? Vivo nas suas obras. Todas as vezes que as pessoas veem uma obra que Aleijadinho fez, então na memória daquelas pessoas, ele ainda está vivo. Isso é legado, sabe? Isso é legado. E dentro da biografia que você tem aí, você pode acessar a biografia do Aleijadinho, ele mesmo com doença degenerativa, ele mesmo com as suas incapacitações ou vulnerabilidades do seu corpo, mas a mente dele ainda continuava a trabalhar, mesmo por ele ter uma doença degenerativa além do corpo. Também dentro da biografia fala que ele era possível que ele tinha lepra, porque o seu rosto ele trabalhava muito durante a noite para que as pessoas não pudessem vê-lo, e durante o dia o pessoal zoava ele. Mas por que eu estou falando de Aleijadinho? Porque mesmo diante das impossibilidades dele, na história fala que ele colocava, como é que chama ali? Uma correia de couro para que ele pudesse fazer o que precisava ser feito. Então, mesmo mediante as impossibilidades do Aleijadinho, ele tinha coragem para vencer, coragem para prosseguir. E a partir de hoje, essa live eu vou deixar ela gravada, eu vou colocar ela no YouTube. A partir de hoje,
Você precisa valorizar aquilo que você tem, valorizar sua casa, valorizar sua família, seus filhos, seu cônjuge, valorizar tudo que te trouxe até aqui. Você precisa ser grato a isso. Quando pegar o seu salário, não amaldiçoe ele. Quando ter só arroz com feijão, não critique, não reclame. Ao contrário, a multiplicação dos peixes, eles se deram quando Deus Pai, a ti eu rendo graças. Então, que você possa render graças por aquilo que você já tem em mãos. Que você possa render graças por aquilo que você busca para você. Que você possa valorizar, sabe, a sua liberdade. Jezebel falou que está caminhando. Que você possa valorizar esse tempo de liberdade que você tem. De ter os dois pés, as duas pernas que proporcionam para você essa liberdade de caminhar. Você precisa ser grato por essa liberdade que você tem de caminhar. Você precisa ser grato pela liberdade, pela oportunidade que você tem de, durante essa noite talvez muitas pessoas vestiram um paletó de madeira, mas você precisa ser grato, você conseguiu levantar, você conseguiu se arrumar. Você precisa valorizar. Hoje pela manhã você levantou e você colocou os pés no chão. Você precisa valorizar isso. Tem pessoas que não conseguiram levantar, tiveram mal súbito, tiveram AVC e não conseguiram mais ter o movimento do seu corpo. Então você precisa valorizar. Você precisa valorizar. Não sei como está o tempo aí, mas aqui estou no meu escritório, consigo ver o céu ainda um pouco que nublado, mas seja nublado, seja em algumas regiões já o sol nascendo, em outros lugares chovendo, em outros lugares neblina, mas você precisa valorizar, porque se do jeito que está aí, se você está enxergando, é uma dádiva, oportunidade que você tem. Está nublado, mas eu estou contemplando. Está nublado, mas eu estou enxergando. Você precisa valorizar isso. Você precisa valorizar. Agora você se levantou. O bom ou ruim, ou grande salário, ou seu pouco salário, mas você precisa valorizar o seu trabalho. Você precisa entregar o seu melhor lá. Não tem a ver com o seu patrão, não tem a ver com as finanças, tem a ver com você. Você precisa valorizar tudo isso. Por que os judeus, eles hoje são os homens e mulheres mais próximos da terra, mais prósperos, né? Porque na mentalidade deles, eles não trabalham como se fosse o patrão. Eles trabalham como se estivesse trabalhando para Deus. Então, eles valorizam aquilo que eles têm. Você precisa valorizar a sua singularidade. O que é singularidade? Aquilo que te faz único. Aquilo que te faz único. Mediante a sociedade federativa, Confederação Federativa Brasileira, dentro do você é aquele número que tem lá na sua identidade. Você é aquele número que tem dentro lá da sociedade. Mas o grande Criador, ele te conhece pelo seu nome. Ainda quando você era informe, ainda quando você nem tinha se informado, ele já via o seu futuro no seu passado. Bom dia, Dané. Ele já viu o seu futuro no passado. Então, ele já conhece o seu futuro. Porém, os momentos que você está vivendo, você precisa contemplar. Você precisa vivê-los. Você precisa valorizar ele. Esse é o seu momento. E por que as pessoas, elas não conseguem evoluir? Por que as pessoas elas não conseguem ver o seu progresso?
Porque muitas pessoas elas são perfeccionistas. O perfeccionismo rouba você de você. Repetindo, o perfeccionismo ele sempre vai roubar você de você. Porque o perfeccionismo ele sempre vê um ponto a melhorar, enquanto era necessário só ele valorizar, enquanto era necessário só ele valorizar aquilo que ele já tinha, sabe? O perfeccionista, ele foca naquilo que ainda ele não tem, enquanto ele podia focar no progresso. Nós, quando somos crianças, meu filho ele tem 3 anos, hoje corre a casa toda, né? Graças a Deus por isso, eu valorizo isso na vida dele. Mas eu lembro que o Theo, quando ele começou a engatear, nós como os pais, nós ficamos muito alegres, sabe? Poxa, graças a Deus, o nosso filho está engateando. Depois quando ele começou a correr, depois quando ele começou a andar, cada passo que ele dava, nós celebrávamos. E até hoje, cada evolução do nosso filho, para quem não sabe, o Theo, ele teve um atraso na sua fala. Então, quando ele começou a falar, nós, até hoje, toda palavra que ele fala, né, ele tem ainda dificuldades nos fonemas. Então, nós, como pai, nós estamos aqui para desenvolver, além dos profissionais, porque nós passamos mais dias com ele do que os próprios profissionais, né? Mas, assim, a gente valoriza cada evolução dos nossos filhos. E quando nós ficamos adultos, tanto é que eu estou aqui com a camisa Papai do Theo. E quando nós ficamos adultos, nós temos dificuldade de valorizar aquilo que a gente tem. Eu quero te ensinar você a partir de hoje. Você precisa valorizar os seus pequenos progressos. Se você está aqui online, você precisa escrever isso para mim. Eu preciso valorizar os meus pequenos progressos. O corredor velocista, 100 metros, ele ganha a corrida por segundos. Mas antes dele competir, ele treina. Então a evolução dele não está só em ser campeão. A evolução dele está desde o que ele conseguiu fazer o seu treinamento e poder avançar. Mas quando eu falo de perfeccionistas, a sociedade bate muito nos erros. E nós aprendemos assim, como pai, às vezes nós aprendemos a a enfatizar muitos erros. Quando nós vamos discutir com alguém, nós temos uma biblioteca dos erros das pessoas. Nós temos uma biblioteca das falhas de uma pessoa, porque nós queremos usar aqueles erros contra aquelas pessoas, ou nós queremos justificar talvez os nossos erros contra os erros de outras pessoas. Mas o erro, nós só somos o que nós somos porque nós erramos muito, sabia? Outras pessoas erraram muito antes de nós e elas valorizaram aqueles erros, elas colocaram em um livro os erros delas, elas colocaram no dicionário os erros delas e nós vamos lá, acessamos aqueles erros e conseguimos ser pessoas melhores. Então o erro, ele não é o erro para você se maltratar, se julgar. O erro, você precisa ter uma perspectiva, um novo olhar sobre isso. Você precisa valorizar a sua evolução. Só erra quem tenta. Vou te dizer que eu estou na mentoria, toda semana, eu juntamente com meus alunos, a gente modela alguém. Nós modelamos já o Silvio Santos, modelamos o Ayrton Senna. Essa semana nós estamos modelando João Paulo Lema, que é o diretor aí da Ambev. Por quê? Essas pessoas, elas são pessoas de grandes feitos, sabe? Elas são pessoas que deixaram um legado
aqueles que já morreram, assim como estão sendo, mas mesmo ainda vivo, o Silvio Santos, João Paulo Lema, essas pessoas, elas têm repertório. O que tem repertório? Os erros dela, todas as vezes que você acessa esses grandes homens, essas grandes pessoas que tiveram grandes feitos, que não teve erro foi Jesus. A partir dele, todos tiveram um erro, mas o erro, ele é uma biblioteca para você acessar. E claro, eu preciso valorizar o meu erro. Você não vai enfatizar no erro, você vai enfatizar qual o aprendizado que você teve no erro que você cometeu. Por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim, eu tenho vários livros, sabe? Tenho vários livros. Vou pegar vou pegar esse livro aqui. Esse livro aqui sobre as 5 linguagens do amor. Tem muitas pessoas que erram, ou cometem erro, ou julgam as pessoas, porque eles não têm conhecimento. O que é 5 linguagens de amor? Cada ser humano, ele tem uma forma de demonstrar amor. Pessoas demonstram amor com serviço, ou seja, não deixando nada em casa. Tem pessoas que demonstram amor falando palavras positivas. Tem pessoas que demonstram amor dando afeto. Tem pessoas que demonstram amor dando presentes. Então, tem várias formas de pessoas demonstrar o amor. Foi lá o Carl Jung, ele pegou em sua pesquisa, acredito, ele percebeu várias pessoas, ele foi lá, fez uma pesquisa, percebeu que várias pessoas estavam tendo divórcios, ele foi lá e fez uma pesquisa e descobriu que cada pessoa, ela tem uma maneira de demonstrar o amor. Cada pessoa, ela escolhe uma coisa, ó. Quais são os 5 tipos de demonstrar, os 5 tipos que ele pesquisou e as pessoas conseguem demonstrar amor. Palavra de afirmação é o que? Elogios, tempo de qualidade. Para a mulher, ela se sentir amada, o homem às vezes tem que separar um tempo para ela. Então isso é o que? Tempo de qualidade. Pessoas que gostam de ganhar presentes. E pessoas que gostam de que? Atos de serviço. Ele se sente amor quando ele demonstra amor quando está o quê? Trabalhando, né, em favor de sustento. E o último aqui, o que? É toque físico. Então teve pessoa que foi lá e escreveu esse livro e acredito que ele errou muito, ele viu também outras pessoas errando, ele foi lá, pegou aqueles erros e, não, esse aqui demonstra amor com toque físico, esse aqui demonstra amor com tempo de qualidade, esse aqui demonstra amor, né, com presente. Ele colocou dentro de um livro que se essas pessoas elas conseguem melhorar o casamento delas, conseguem melhorar o relacionamento dela com R$40, vamos colocar que esse livro custa R$40, ela vai fazendo isso aqui, poxa, então meu marido ele não deixa faltar nada, mas ele tem dificuldade de falar palavras carinhosas para mim, então eu não vou julgá-lo. Você vai valorizar a maneira dele demonstrar um amor. Só que por falta, às vezes, de você ter um repertório, ter um conhecimento, aí você passa a julgar as pessoas. E, pasmem, muitos relacionamentos, eles se perdem pelas pessoas não conhecer a si e não conhecer outras pessoas. Então, dentro do casamento, tem muitas pessoas que enfatizam, sabe? Aquilo que é de ruim, enfatiza aquilo que é de ruim, mas enquanto, o que dentro do seu relacionamento que você precisa valorizar? Por quê? Tem muitas pessoas que valorizam aquilo que ainda ela não tem, ou aquilo que ela perdeu, mas eu quero incentivar você, valorize aquilo que você tem em mãos, valorize aquilo que você tem em mãos. Ensina aos seus filhos a valorizar aquilo que eles já têm. Valorize aquilo que você tem em mãos. Então, agora você está indo para o seu trabalho. Valorize o seu trabalho. Mesmo você não querendo estar lá, é o melhor que você tem nesse momento. Cortella fala
Nós precisamos fazer o nosso melhor, enquanto nós não temos condições melhores de fazer melhor ainda aquilo que nós já temos e já somos. Então, a minha mensagem de hoje, eu quero enfatizar: valorize o que você tem. Valorize o que você tem. A casa que você tem é a melhor que você tem, enquanto você não tem condições melhores de ter outra melhor ainda. Entendeu? Valorize. Você está aqui conseguindo me enxergar nessa live e escutar. Valorize. É normal para você. A nossa familiaridade não dá o real valor àquilo que tem grande valor. Talvez a sua familiaridade. Não sei como está o tempo aí, falei no início. Não sei como está o tempo aí, se é nublado, se é chuvoso, se é frio, se o sol já está aparecendo. Não sei como está aí quando você olha da sua janela. Mas eu quero convidar você. Valorize isso aí. Chegue agora, olha aí para a imagem que você vê na sua frente. Não sei se você está no seu quarto, na sala, ou se você está indo a caminho do seu trabalho. Mas olhe ao seu redor. Vamos fazer um movimento aqui. Olhe ao seu redor. Fixa os seus olhos em algo. Hoje eu vim de vermelhão, sabe? Para chamar a sua atenção. Fixa os seus olhos em alguma coisa aí, que não seja em mim, no ambiente onde você está. Se necessário for, se possível, feche os seus olhos agora. Você não consegue mais contemplar aquilo que está nas frente dos seus olhos. Quero te convidar você agora. Respire fundo, assim, ó. Aquela fungada, não sei aí como é na sua região, aquela cheirada, assim, ó. Em Minas fala muito fungar, né? Respire aí, ó. De novo, vamos. Quero que você valorize isso. Tem muitas pessoas que estão no balão de oxigênio. Elas não têm força para conseguir respirar. Elas estão sob ventilação mecânica. Se você fez esse movimento comigo, valorize isso. Você consegue respirar. É tão bom. É tão bom. Se você fez hoje as suas necessidades fisiológicas, você foi ao banheiro, se você fez a sua necessidade fisiológica, valorize isso. Vou brincar aqui. No ano passado, no final do ano, a gente teve um momento com o Theo, na verdade foi no meio do ano, a gente teve um momento com o nosso filho, que ele ficou 2 semanas e pouquinho, ou quase 2 semanas, sem evacuar. E a gente ficava, né, ele sentia dor e não conseguia ainda evacuar. A gente levou ele na emergência, aí ele teve que tomar uma medicação. Aquela medicação ele não ia conseguir segurar. Então fizeram uma limpeza que disparou, a ponto de sujar toda a minha esposa, toda a tarde. Aí depois daquilo ali, todo dia que o Theo conseguia evacuar normalmente, nós agradecíamos a Deus. Poxa, obrigado, meu Deus, porque nosso filho conseguiu evacuar. Coisa simples, coisa normal, mas só valoriza quem um dia teve dificuldade e perdeu tal coisa. Então, segundo a psicologia, também neurociência, um abraço de 40 segundos, ele gera hormônios de felicidade. Um abraço de 40 segundos, ele gera hormônio de felicidade. Tanto em você que está dando, quanto na pessoa que está recebendo. Então, se ainda você não hoje, eu quero desafiar você. Dê um abraço em alguém de 40 segundos. E depois você me manda os comentários ou me marca aqui nos stories. Dê um abraço em alguém de 40 segundos. Quer que seja o seu cônjuge, quer que seja o seu filho. Dê um abraço bem apertado nele. Não aquele abraço aperta e salta, mas é um abraço de no mínimo 40 segundos. Aquele abraço que a pessoa se sinta amada por você
se sinta acolhida por você e nesse abraço você fale palavras para ela, palavras de incentivo, palavras de valorização, palavras de ativação, palavras de motivação. Tanto quanto você vai gostar de receber esse abraço, quanto aquela pessoa que você vai se abraçar hoje, ela vai te agradecer de receber o seu abraço. Faça isso, porque você tem 2 braços, sabe? Você está sadio, você está em pé. Muitas pessoas estão na cadeira de roda que elas gostariam de estar em pé para dar um abraço coração com coração, sentir as batidas do coração ou aquela fungada no ouvido de um abraço sincero. Ei, valorize as pequenas coisas. Você conseguiu escovar os seus dentes, você conseguiu tomar um café, você dormiu na cama. Ah, meu colchão é duro, meu colchão é mole demais. Que top! Você tem um colchão, você tem um teto. Muitas pessoas estão em situação de rua. Eu valorizo um banho. Fico brincando, estamos aqui caminhando para o final, tá? Toda vez que está chovendo e é hora de tomar banho, eu lembro de uma cena e eu agradeço a Deus quando está chovendo e eu estou dentro da minha casa. Hoje estou dentro aqui no meu quarto, na suíte, e eu consigo sair do banheiro dentro do quarto. Aí a gente tem outro banheiro lá, social. Eu tenho um banheiro aqui no meu escritório. Eu agradeço a Deus. Por quê? Quando eu era pequeno, morava no interior, eu morava de favor. Então, a minha avó, na verdade, a mãe do meu padrasto, na época, ela dividiu a casa dela conosco. Nós morávamos de favor. Então tinha a parte dos fundos e a parte da frente. Nós morávamos na parte da frente e o banheiro ele era na parte dos fundos. Então toda vez que chovia, eu tinha que sair de casa para tomar um banho lá na casa da minha avó, lá do outro lado. Então eu tomava banho quente e saía na chuva. E era triste, era ruim, ficava gripado direto. E teve uma outra casa que nós morávamos, que eu morei, que o banho era de bacia. Não sei, alguém aqui já tomou banho de bacia? Você tomava banho na mesma água 2 vezes ou 3 vezes. Ela caía dentro da bacia, você ia lá e pegava e se jogava nela. E o banheiro, ele era de madeira, e de barro, na verdade. Era de madeira e os barros, as paredes eram de barro. E ele era em cima, não sei como que você fala aí, mas na minha região chamava córrego. No Rio chama valão, né? E Darlene já tomou banho de bacia, né? E desculpa. E não tinha saneamento básico ainda. Então, o chão, o banheiro era em cima do córrego, então ele era em cima do córrego, lá no final, era fora da casa o banheiro, a porta era de plástico e o chão, ele era de madeira, cortávamos árvores e fazia lá tipo uma cabaninha em cima do córrego, embaixo assim, era aberto, sabe? Era entre uma madeira e outra, era aberto. Por quê?
as nossas necessidades que nós fazíamos já caía direto no córrego e a água levava, não tinha descarga, era direto no córrego ali e a gente levava. E para fazer a higienização, a gente pegava o papel papel do pão, na época que vinha o papel do pão, né? Ou jornal. Então hoje, hoje eu valorizo o banheiro, sabe? Hoje eu valorizo o banheiro, simples. Eu valorizo poder sentar e fazer minha necessidade fisiológica. Eu valorizo um banho. Ah, que legal. Então, se conecta, né, Darlene? Eu valorizo um banho. Poder entrar e tomar. Hoje, a casa que a gente está morando aqui, a ducha é grandona, sabe? E ontem eu estava tomando banho, estava chovendo. Eu lembrei disso aqui agora, porque ontem, toda vez, é um gatilho, né? Toda vez que você vai fazer algo e o seu cérebro ele tenta se conectar com aquilo que você está fazendo com uma experiência do passado. E a minha experiência passada era ruim, chata. E às vezes quando estava chovendo eu não tomava banho. Por quê? Poxa, eu vou sair em banho quente, eu vou sair na chuva, não dá. Aí eu valorizo aquilo que você tem. Eu lembro quando eu ia para a escola, canela toda russa, né? E em Minas, no inverno, tem muita neblina ou cerração. Por que eu falo esse vocabulário diferente? Porque cada região, eu já morei em vários lugares, vários estados, me trouxe experiência muito legal, e cada estado fala de um jeito, né? Igual, tinha anos e anos que eu não via neblina. Eu vejo aqui, eu acordo todos os dias, eu tenho acordado às 5 horas da manhã, aí eu vejo aqui em neblina. No Rio eu não tinha isso, só na Serra. E eu estava falando, acordava, antes de ir para a escola, acordava, a perna toda russa. Na época, condições, né, nós não tínhamos condições, aqui, para não ir com a perna russa, eu pegava o sabonete, molhava o sabonete, fazia na água, aí dava aquela espuminha, eu passava na canela, aí ficava brilhando, sabe? E o cabelo da perna ficava esticadinho. Era um Monange que eu não tinha, era o óleo de paixão que eu não tinha, era o Boticário que eu não tinha condições de comprar, ou Natura, ou Lili, sei lá. Darlene vende produtos, né? Então você vai entender. E hoje, poxa, eu valorizo, sabe? Valorizo. Só valoriza quem um dia não teve e quem um dia perdeu. Então valoriza coisas simples. Estou te falando só coisas simples. Porque quando você passa a valorizar as coisas simples, você se torna a pessoa mais grata. Imagine só, hoje a geração é normal eles olhar e vai lá fazer sua necessidade fisiológica, para eles é normal teria um banheiro todo formadinho, um vaso sanitário, é normal, é o mínimo, né, que a gente acredita que precisa ter, mas só valoriza isso que é normal hoje, um dia alguém que tinha que ficar agachado. Poxa, viajei aqui, não tinha nada planejado disso, eu não tinha planejado nada disso, né, de contar um pouquinho da evolução. Hoje a gente come onde a gente quer, eu como onde eu quero, faço o que eu quero, viajo quando eu quero, passeio quando eu quero, visto a roupa que eu quero. E todas as vezes que eu faço isso, eu faço pelo meu filho, aí eu gatilho ele a sono. E por dia, devo falar mais de 50 vezes.
para Deus: Deus, eu te agradeço por isso. Deus, eu te agradeço por isso. Por todos os dias, no meu devocional, eu falo: Deus, obrigado. Obrigado por acordar. Obrigado. Rendo graças e valorizo. E quanto mais eu valorizo, mais eu sou abençoado. E quanto mais eu sou abençoado, quando eu passei a ajudar mais pessoas nisso, mais ainda Deus tem acrescentado. Quando eu achava que eu tinha pouco, muitas pessoas tinham menos do que eu. E por que todos os dias agora, 6 horas da manhã? Isso aqui todos os dias, 6 horas da manhã, é gratuito. Então, todos os dias da manhã, segunda a sexta, eu vou estar aqui treinando pessoas. E às vezes eu não vou estar treinando, tá? Às vezes eu vou só estar aqui com um abanador tirando poeira. Talvez são coisas que você já sabe. E às vezes de tão familiarizado que nós ficamos, que nós não valorizamos ou não damos o valor àquilo que verdadeiramente era para ser valorizado. Então você já está acostumado a olhar para o céu, ver as nuvens cheias que você não valoriza. Eu estou enxergando. Tão acostumado que você está de caminhar, de levantar, de ir até do seu quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha, que você não valoriza. Poxa, eu estou conseguindo andar. As pequenas coisas. O desafio de hoje é você não... Eu vou desafiar você hoje, não falar palavras negativas. Quero desafiar você nesse dia. Depois você me marca nos stories falando. Não falar palavra negativa hoje. E desafiar você a dar um abraço de 40 segundos em uma pessoa que não estava esperando aquele abraço de você. Você vai ver como vai ser bom para você. Você vai ver como vai ser bom para outras pessoas. As pessoas vão te agradecer. E a partir de hoje, faça isso todos os dias, por você e para alguém. Por você e para alguém. Então amanhã nós vamos estar aqui novamente, 6 horas. Estou falando um pouquinho mais baixo, porque o Theo está ali, tá dormindo, só para não fazer muito barulho. Tá, que eu falo do outro quarto, né? Mas espero aí que você tenha escutado bem. Espero aí ter gerado aí para você aprendizado. Espero aí ter valido a pena aí você ter caminhado junto comigo, me escutando, você que está indo aí para o seu trabalho me escutando, você que está se arrumando, escutando. Então, todos os dias vamos bater de frente aqui, vamos ter esse encontro. Hoje eu quis falar sobre valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem. Você valorizando aquilo que você tem é o suficiente, tá bom? Valorize sua família, valorize aí seus pequenos passos. Até amanhã. Grande abraço para você. Não importe a velocidade, avance. Grande abraço. Dá um print aqui na tela e vou postar. Se vocês puderem dar um print aí, deixa eu dar um print aqui. Então, você que entrou aqui, quero agradecer você que nos acompanhou. Amanhã, novamente, de segunda a sexta, estaremos aqui às 6 horas da manhã, trazendo uma palavra de reflexão, de sabedoria, de entendimento. Obrigado aí, você que chegou aqui agora, deixa um convite para você. Amanhã, às 6 horas da manhã, vamos estar aqui. Vai ficar gravado? Não. É um treinamento gratuito todos os dias. Por isso você tem que estar aqui comigo às 6 horas da manhã. Tá bom? É um grande start pela manhã. Abraço.